Olá pessoal, eu aqui de novo, Rafael. Vou começar a aula 2, né, do nosso curso de cálculo de emissão de gases de efeito estufa. Eu gostaria de, inicialmente nessa aula, já engatar um pouco, relembrar um pouco o que a gente falou, né, na aula anterior, só para ver se foi fixado o conteúdo, se está tudo certo, se ficou alguma dúvida. Recebi algumas dúvidas aí, né, com relação ao conteúdo. Então eu vou aproveitar aqui e discutir um pouquinho sobre esse conteúdo que foi da aula um. E óbvio que vocês podem seguir perguntando depois dessa aula 2, mas eu vou aproveitar essa aula 2 aqui para tirar algumas dúvidas. Então eu vou começar, né, falando, deixa eu aumentar aqui, né? Eu vou começar falando sobre as perguntas, né, que a gente deixou na última aula. Então, vou ajudar a responder. A ideia é contribuir, ver se vocês conseguiram pensar sobre o assunto, mas o que é a GE e como ele contribui para o impacto de mudanças climáticas. Então, a gente respondeu que o GE é o gás de efeito estufa, ele contribui porque ele absorve calor, né? O calor que era para ser refletido de volta para o espaço, ele acaba ficando retido na Terra e isso aumenta a absorção de calor da Terra e contribui com o impacto de mudanças climáticas, né? É, Aqui a outra pergunta foi: a queima de combustível contribui para o aquecimento global? Justifique. Essa é uma pergunta meio que uma pegadinha, né? Porque o CO2 sim, ele contribui, independente de ser de biocombustível ou não. Mas se você lembrar que a nossa ideia é ter carbono na atmosfera equivalente a um período anterior, na aula eu falei período anterior, mas esse período anterior ele pode ser considerado como pré-industrial, né? Então a quantidade de gases de efeito estufa, a quantidade de calor, a gente quer voltar eventualmente para o período pré-industrial. Então, esse biocombustível, ele, apesar de absorver calor, ele entra no ciclo de um carbono, o carbono que é liberado, não necessariamente o metano que eventualmente é liberado também do biocombustível pode contribuir sim, mas especificamente o carbono, o CO2, né, desculpa, não o carbono, o CO2, ele é considerado como é um carbono biogênico e ele faz parte do ciclo natural, então ele espera-se que ele já foi absorvido em algum momento. Então ele não necessariamente contribui, mas sim ele absorve calor. Beleza? A pergunta 3 é qual a diferença do escopo 1, 2 e 3. Então, relembrando, o escopo 1 são as emissões relativas às atividades realizadas dentro da sua organização, ou seja, atividades diretas que a sua organização fez, e isso, essas atividades emitem CO2, então esses CO2 estão relacionados ao escopo 1. O escopo 2 ele está relacionado à aquisição de energia elétrica. Então, a energia elétrica que você consome, ela para ela ter sido gerada, ela foi para você consumir, ela foi gerada em outro local, em outra fonte de energia, e essa fonte de energia pode ter sido hidrelétrica, termoelétrica, enfim, solar, e essa diferente fonte de energia emite diferentes quantidades de CO2, então por isso que entra no escopo 2, porque é uma emissão indireta, apesar de estar diretamente relacionada ao consumo de energia de vocês. E o escopo 3 é aquelas emissões da cadeia de valor, ou seja, upstream e downstream. Então, todas as emissões que foram realizadas, todas as atividades que foram realizadas por seus fornecedores e clientes que emitem CO2, eles devem ser reportados no escopo 3. Beleza? Aí a quarta pergunta é quais as vantagens de reportar emissões segundo a estrutura dos escopos. A primeira é que você organiza, né? Então, só o fato de você organizar em escopo e depois entre as subcategorias que eu vou apresentar hoje, você consegue ter uma identificação boa de como é que foi realizado, da onde veio a emissão, qual é que emitiu mais, qual emitiu menos. Essa já é bom para você, né? Fazer a gestão dos seus indicadores e com isso entender onde é que está a maior emissão, a menor emissão, etc. Mas também é importante para a gente usar como comparativos, né? Se todas as organizações utilizarem esse mesmo princípio, essa mesma metodologia para reportar os cálculos reportar os CO2 emitidos, né? A gente consegue comparar organizações ou comparar até segmentos industriais. Então, a gente consegue comparar uma indústria, sei lá, de alumínio com uma, uma empresa agro, porque as emissões estão categorizadas, né? Então a gente consegue ver, pô, essa indústria emite muito mais na cadeia de valor, no escopo 3, do que na atividade principal. Essa outra emite mais na atividade principal. E aí a gente consegue entender de forma um pouco mais ampla, né? Um espectro mais
sociedade, e não necessariamente no micro da organização, quais são os segmentos industriais que mais emitem, onde é que a gente tem que fazer alguma ação política para redução e por aí vai. Então a gente tem essa vantagem e sem dúvida você comparar com seus concorrentes, né? Se você tem um concorrente, sua organização tem um concorrente que faz a emissão, você consegue comparar, poxa, ele está emitindo mais nesse ponto, mais naquele e tal. Então fica tudo mais fácil de ser comparado, verificado também, principalmente. Esses estudos é importante a gente ter uma auditoria deles, para dar confiabilidade, isso é um pilar de sustentabilidade, né, dentro do ESG, que é importante que esses dados sejam eventualmente auditados, validados por empresas terceiras, idôneas, que não participaram do cálculo, para a gente evitar o greenwashing, né? Então, a ideia é que isso seja o mais transparente possível, para que, de fato, o valor apresentado represente as emissões da sua organização. Então, essa é a vantagem, né, de reportar as emissões. E a última pergunta: o que é a pegada de carbono de um produto e qual a diferença para o inventário de emissões de uma organização? Então, o inventário ele está relacionado às atividades da organização, ou seja, uma organização realiza várias atividades dentro da sua operação para a organização funcionar. Então a gente vai, emissão, consumo de energia total, o consumo de gás total, todos os combustíveis utilizados na frota. Então é uma perspectiva da instituição, né, o inventário da organização. Em contrapartida, a pegada de carbono ela está relacionada a um produto de uma organização, né? E considera o ciclo de vida inteiro. Existem a metodologia de pegada de carbono, ela pode quebrar essa vida em etapas, né? Pode não, ela quebra em etapas, não necessariamente você precisa ir até o finalzão, até o descarte final. Depende da abordagem que você vai adotar para o cálculo, do berço ao portão, do berço ao túmulo, mas por exemplo, mas a ideia é que você consiga ter a emissão daquele produto. Você vai determinar uma unidade, por exemplo, um lápis, foi o exemplo que eu dei. Então, um lápis, ou a massa daquela de madeira, ou enfim, uma unidade que seja uma unidade funcional, que tenha um tempo de vida e tal. Você vai definir isso e você vai conseguir saber durante a vida daquele produto quanto que ele emitiu, por exemplo, do gás de efeito estufa. Então, essa é a pegada de carbono, que é um estudo relacionado à avaliação de ciclo de vida de produtos. Beleza? Então, essas são as respostas. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, e chegar nessas respostas sozinhos. Mas se não conseguiu, eu estou dando a resposta aqui agora para a gente conseguir evoluir no curso. Beleza? Então, eu ainda tenho mais alguns comentários da aula anterior, que eu achei, eu vi algumas dúvidas e por causa dessas dúvidas eu achei legal eu trazer essas respostas, né? As dúvidas. A primeira é que foi o inventário para ser completo, sim, ele tem que considerar o escopo 1, 2 e o 3. Porque você está de fato avaliando a sua cadeia de valor como um todo, porque pode ser que a sua operação ela não emita tanto, mas a sua cadeia de valor, que é o escopo 3, tem alguma etapa lá que emite muito. Então repensar sobre, ter consciência, repensar sobre formas de atuar para mitigar a emissão dos três escopos é extremamente importante, beleza? Porém, existe uma grande dificuldade às vezes, até de levantar o seu próprio escopo, né, o seu próprio inventário, mas existe uma dificuldade também de levantar o inventário, as informações necessárias do escopo 3, né? Porque não depende da sua atividade, depende da atividade de empresas terceiras. Então, é comum, obviamente não é o ideal, mas é comum, às vezes, a empresa selecionar, identificar, conseguir levantar só o que consegue, não ser completo, mas identificar os pontos principais do escopo 3 para tentar reportar o escopo 3, ou até mesmo não reportar o escopo 3. Eu não enxergo como isso como uma coisa ideal, mas é mais importante do que você emitir, deixar de fazer o escopo 3 é não fazer nenhum inventário. Então, o fato de você já fazer o escopo 1 e o escopo 2 já é uma ação importante. Eu acho que não é o fato de você não ter o escopo 3 que você deve deixar de reportar. Então, esse é o peso, né? O grande lance é que a gente tem que ser transparente, o objetivo de ser transparente, mostrar para as pessoas como é que são feitos esses cálculos, e com isso, às vezes, pode acontecer de você não ter informação suficiente e, eventualmente, não levantar todos os dados, todas as emissões. Beleza? Eu deixei de passar uma referência legal, que é o Sirene, né? Que é do Gov. Se você entrar nesse site aí, lá tem muita informação também do Brasil, as emissões por fonte, por segmento industrial.
É bem legal também, tem gráficos que você pode analisar como é que é a emissão no Brasil e tal, diferentes segmentos. Então, eu deixei de falar na última aula, vou falar aqui. É, houve o dúvida da contabilização do gás biogênico, né? Então, o gás biogênico é o que eu falei, acabei respondendo lá um pouco melhor na pergunta anterior, que é essa questão de fazer parte de um ciclo, né? E não é porque ele é biogênico que não deve ser computado. Então, ele sim deve ser computado, sim ele deve ser contabilizado, é uma informação relevante, ele só mas ele precisa ter essa classificação diferente de uma emissão fóssil pela explicação que eu dei, por ele fazer parte de um ciclo. Mas é simplesmente uma classificação diferente, mas é importante sim você levantar as emissões de biogênicas, beleza? E o último ponto que eu acabei não falando também, que teve dúvida, é o que emissão zero, zerar as emissões, net zero. Então, a ideia é que o IPCC ele levanta que a gente tem que atingir uma meta de tantos graus de aquecimento, para senão pode chegar em uma situação com muitas incertezas, né, que podem ser catastróficas, e muitas organizações estão buscando chegar nesse net zero, nessa emissão zero. Então a ideia é que até uma certa data, 2050, por exemplo, a gente tenha organizações que emitam zero. Então o trabalho dessas organizações inicialmente é reduzir, você precisa reduzir, a ação principal é redução ao máximo que você pode das suas emissões. Você não, você tem que pensar em atividades, como é que você pode deixar de emitir CO2, ou tirar uma eficiência de algum lugar para eventualmente emitir menos, para depois pensar em compensações, porque às vezes realmente não tem como você não emitir em certas atividades. Então você tem que chegar nesse máximo de eficiência para depois pensar em compensação. Então existe sim um trabalho depois de compensação, que é compra de carbono e tal, crédito de carbono, que é um outro assunto que eu não vou abordar aqui, mas está relacionado a isso, porque de repente você não consegue reduzir tudo que você precisa, então você tem que fazer uma compra de carbono. E aí isso tudo trabalha na meta de você chegar a um net zero, uma eficiência zero. Então eu tenho aqui, eu acho interessante falar, um exemplo aqui que eu achei da JBS, que ele tem um compromisso em chegar a net zero até 2040. Então ele diz aqui as políticas que ele faz, quais ações que ele tem que fazer para chegar, quanto ele investiu, quais as coisas que eles estão fazendo para chegar nesse net zero. Existem outras empresas que se preocupam com isso, que fazem ações também. Eu achei essa aqui, que eu achei interessante colocar. Mas a ideia é essa, é você conseguir chegar nessa emissão zerada desses cálculos que eu acabei mostrando para você na aula anterior. Beleza? Então, dito essa introdução, né, da aula 1, esse resumo da aula 1 aí, eu vou entrar agora na aula 2. E a aula 2 ela é um pouco mais, vamos dizer assim, específica. Eu vou entrar em algumas contas. O objetivo é explicar um pouquinho dessas subcategorias dos escopos. Então, a gente tem escopo 1, 2 e 3, como é que a gente calcula essas fontes de emissões desses escopos em diferentes categorias. Eu peguei 3 categorias de cada um dos escopos, existem mais. E eu vou tentar chegar... Meu objetivo principal, o que eu acho que vocês devem se preocupar em saber, é entender. Entender por que esse cálculo é feito, por que essa informação é relevante de você ter para fazer o cálculo, porque essas informações são as mais relevantes para você entender de fato, porque quando a gente entra no método específico do cálculo, pode complicar um pouquinho, pode ter muitos fatores e tal. Eu vou acabar falando porque a minha intenção é mostrar para vocês talvez um pouco da complexidade, mas não se preocupe tanto em entender isso. Eu vou mostrar a título de ilustração, mas o objetivo é vocês conseguirem entender quais são as informações que vocês precisam ter, por que vocês precisam dessas informações para fazer um cálculo em cada uma dessas categorias aí dos escopos. Beleza? Então, seguindo aí esse tópico, né? Primeiro eu vou falar o que é fator de emissão. Então, quando você vai fazer um cálculo de emissão, é muito comum você identificar o fator. Qual é o fator de emissão da queima de combustível, da queima de diesel, etc. E o que é isso? Então você tem a fonte de emissão, eu chamo de fonte de emissão, então você tem a quantidade de combustível queimado, a energia consumida, isso é como se fosse a fonte, né? Ou seja, esta atividade gera a emissão. E aí a gente tem o fator de emissão. O que é o fator de emissão? O fator é o número que a gente consegue relacionar a fonte com a emissão. Então, falando um pouquinho de matemática, né, de unidades, vamos supor que você tem litros de gasolina.
Então, tanto os litros de gasolina é a fonte de emissão, gasolina é a fonte de emissão, litros de gasolina é a unidade, né, de medição da gasolina, e a gente tem um fator de emissão que é, sei lá, quilos de CO2 equivalente, pode ser, por litro de gasolina. Então, isso, quando a gente multiplica um número pelo outro, que é a função do fator, né, multiplica um pelo outro, a gente consegue ter a emissão, que é a grandeza que a gente quer medir, né, que é calculada, que a gente vai fazer com várias fontes diferentes para chegar no inventário ou na pegada de carbono do estudo que você quer fazer. É um cálculo de emissão, né? Então essa é a ideia. O fator o fator de emissão nada mais é do que um multiplicador da fonte para você chegar no CO2, beleza? E aí aqui é um exemplo um pouco mais visual, né, do que eu acabei de falar. Então a gente tem lá, é o número que multiplica pela fonte, fornece a emissão. Então a gente tem lá o CO2 equivalente, ele é uma função do fator de emissão. Então você tem lá o fator de emissão vezes a fonte, que é o FE e o FO que eu chamei ali, e com isso você consegue chegar ao CO2 equivalente, por exemplo. Esses fatores, eles normalmente vêm de bibliografias, né? Existem muitas bibliografias, muitas referências, muitas que eu digo, pode ser uma local, pode ser uma internacional, pode ser um banco de dados, pode ser o IPCC, pode ser o Ministério da Tecnologia do Brasil, e aí o objetivo é que você consiga ter esses fatores. Às vezes você encontra fatores para a mesma fonte, e aí a gente tem que ter um critério de selecionar o que está mais adequado à sua metodologia, ao seu objetivo. Beleza? Então, o conceito é esse. Eu vou seguir aqui para falar um pouco dos tipos de fatores de emissão específico para o CO2. Então, a gente tem uma categorias, né, de fatores que são os relevantes quando a gente fala de CO2, que é uma atividade, ela pode emitir diferentes tipos de carbono, como por exemplo o fóssil e o biogênico, que a gente vem falando falei bastante na última aula. Então, você pode ter um fator agregado, que considera o total, por exemplo, mas você pode também ter fatores individuais, que é você, pela queima de combustível, quanto que você emite de CO2 fóssil, né, de origem fóssil, quanto você emite de CO2 biogênico, e quanto você emite de emissão, quanto você emite de CO2 relacionados à mudança do uso de solo. Às vezes é LULUC, esse termo, mudança de solo, às vezes é LUC, às vezes é LULUC-F, então varia um pouco as referências que eu vi, mas a ideia é que você consiga separar um pouquinho da onde veio esse carbono, né, que você está liberando, para você poder ter, mais uma vez, uma rastreabilidade melhor sobre os parâmetros que você está, pelos resultados que você está gerando, né, em função da especificidade dos parâmetros que você tem. Beleza? E tem um total também, que pode ser a soma de tudo, enfim. Essa é a ideia, então, assim, são alguns fatores, quando você vai fazer uma ACV, provavelmente você vai ter que classificar esses ACV para pegada de carbono, né? A avaliação do ciclo de vida de uma pegada de carbono, você vai separar esses fatores, você pode ter fatores separados para cada uma desses tipos de emissão. Beleza? Então, esse é o que eu queria falar de fator de emissão. E agora eu vou, de fato, entrar no que está lá no tópico da aula. Então, recapitulando, aqui a gente tem os 3 escopos, né? Escopo 1, 2 e 3. Eu vou falar apenas de 3 categorias de cada uma desses escopos. A minha intenção não é falar de todas as categorias, de todos os escopos, então existem outras atividades, sem dúvidas, que podem ser classificadas como escopo 1, escopo 2, escopo 3, só que eu não estou colocando aqui porque realmente esse campo é extenso, né? São várias atividades diferentes, mas a minha ideia é passar esses que a gente está apresentando aqui da melhor forma possível para você entender como é que você pode fazer esse cálculo, beleza? Então, começando aqui, a gente tem as emissões geradas pela ação direta da organização, ou seja, no escopo 1, eu botei essa imagenzinha aí para representar, lembrar o que é upstream, downstream, escopo 1, atividade principal, etc., onde é que está classificado cada um deles. Então vamos começar pelo escopo 1, e vou falar inicialmente das fontes fixas, né? Então, o que é fonte fixa, né? Acho que a primeira coisa que você tem que saber nessas categorias é o que define esta fonte, né? O que define esta categoria de emissão. Então, fontes fixas são emissões que ocorrem em área relativamente limitada, sendo possível a avaliação da fonte, ou seja, é uma emissão que ocorre num local. Você consegue, eventualmente, ir lá, você está dizendo que está emitindo tanto, alguém consegue ir lá aferir essa emissão com algum equipamento de medição de gás carbônico liberado, por exemplo.
Então, essa classificação, essa é a definição das fontes fixas. E como é que, o que são os equipamentos? O que de fato é classificado como fontes fixas? Então, a gente tem geradores, alguns equipamentos instalados localmente, fornos, caldeiras. Então, são equipamentos que, por exemplo, que consomem combustível, né? Então, é um equipamento que consome diesel, por exemplo, sei lá, combustível biogênico, sei lá, uma lenha, e por aí vai. E aí eles queimam essa lenha, né? Queimam esse combustível e com isso ele limita CO2. Então, quando você for fazer um cálculo de emissão que vai considerar as fontes fixas, você tem que identificar esses equipamentos. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar esses equipamentos que tenham queimam combustível e tal, que emitem num local fixo, né? Então, feito isso, a próxima etapa que você deve fazer para você conseguir fazer o cálculo, é quantificar a quantidade de combustível, por exemplo. Então, se você identificou que sua organização tem um gerador, e esse gerador é a diesel, e você quer fazer o cálculo de emissão desse consumo de diesel do gerador, você tem que saber quanto de diesel esse gerador consumiu. Então, você vai lá, você pode fazer um inventário anual, pegar o consumo anual, você pode tentar fazer um cálculo mês a mês, então você mensalmente vai pegar esses dados de consumo de diesel, e aí com isso você, identificou a fonte, quantificou o consumo de combustível, e aí você vai para o cálculo, né? Então, no cálculo, a gente tem diferentes parâmetros, né, para fazer esse cálculo, foi o que eu expliquei, aqueles fatores de emissão, né? Então, aqui a gente entra com um fator de emissão. Então, esse fator de emissão, ele depende de algumas características, né? Então, a primeira característica que o IPCC diz é o setor de atuação. Então, se você é do setor industrial, residencial, industrial, eu acho, e agricultura, eu não sei, não lembro de cabeça, mas são 4 setores. Você identifica esses setores porque esses setores eles vão detalhar um pouco melhor, vão dar uma especificidade um pouco melhor nos fatores que você vai usar, nos parâmetros que você vai usar para esse cálculo. Como é que é feito esse cálculo? Que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do cálculo, mas o cálculo não é feito diretamente numa conversão de massa e emissão. A ideia, o objetivo do cálculo é que você converta, ele faz um cálculo de emissão a partir da geração de energia. Então você tem um setor, aí esse setor você tem um combustível, esse combustível gera uma certa energia, aí esse setor dá os fatores de emissão de metano, óxido nitroso e metano, por exemplo, e aí você consegue calcular os GEs, né? Ou seja, tantos litros de combustível gera tantos terajoules de energia, e esse terajoules, a emissão de CO2, e metano e óxido nitroso é tanto. E aí você consegue depois chegar na emissão do GEE, né? Que é o GE, desculpa, consegue chegar na emissão do CO2 equivalente, que é a soma lá, considerando o GWP de todos os gases. Então esse é o passo a passo, né, do cálculo. Eu coloquei aqui, só para exemplificar, algumas referências de onde você consegue achar a conversão de energia, de combustível para energia. Eu não vou entrar em detalhe, eu juro, mas isso aqui é o BEM, né, de 2020. Então aqui tem vários poderes caloríficos de gases, de diferentes combustíveis, o inferior, o superior, a densidade, você tem que mudar para massa. E a gente tem aqui o IPCC também, que tem alguns fatores de emissão. Então você tem aqui o fator de emissão de CO2, de metano e óxido nitroso. Então ele te dá uma média. Dá para ver que é o quilo de gás de efeito estufa, né, de GHG, por terajoule, né? Então, ou seja, primeiro você tem que converter, como eu disse, o consumo de combustível em energia, a partir do bem, por exemplo, daqueles parâmetros do bem, e daqui você transforma a energia em CO2. Então você tem aqui os fatores de quanto você emite, quanto de quilo você emite para cada terajoule de energia, a depender do combustível. Enfim, fatores, parâmetros, né, que são essa referência é uma referência bem interessante que você pode ter para realizar o cálculo. Nesse primeiro exemplo, eu achei interessante mostrar de fato um cálculo. Mais uma vez, não precisa entrar no mérito do detalhe, só um cálculo que eu fiz no Excel rápido para exemplificar. Então a gente tem, por exemplo, o consumo de 100 litros de biodiesel, aí esses 100 litros, a primeira linha eu converti para terajoule, aí identifiquei quanto é que era as emissões de CO2, óxido nitroso, metano, transformei em CO2 equivalente e tive o CO2 total. Aí como o biocombustível, o biodiesel é um biocombustível, a emissão de CO2 ela é classificada como CO2 biogênico, né?
e a emissão de óxido nitroso e de metano é classificado como CO2 equivalente. Então, essa sominha aqui, dessas duas últimas linhas ali da emissão, emissão de CO2 equivalente de óxido nitroso e emissão de CO2 equivalente de metano, é somado para eu ter o CO2 equivalente total. E do lado de lá, eu tenho lá os parâmetros que eu utilizei. O setor, que é o setor de energia, o GWP, a densidade, o PCI, que é o poder calorífico inferior, o fator de emissão do metano, do óxido nitroso, enfim, todos os parâmetros. Então aqui a ideia é para você ver, para vocês entenderem o que está por trás dos cálculos de um fator de emissão, de emissão a partir do consumo de um combustível, por exemplo. Então essa ideia, aqui eu exemplifico, eu não vou me aprofundar mais tanto nos outros exemplos, mas aqui meu objetivo aqui é exemplificar um cálculo que pode ser realizado talvez no seu Excel a partir dessas fontes aqui que eu acabei de mostrar. E por trás de qualquer software, qualquer ferramenta que vocês utilizem, vai realizar um cálculo desse, com fatores talvez, com referências diferentes, com fatores um pouquinho diferentes, mas a ideia é que você consiga ter essa referência para você poder, inclusive, replicar e comparar, né? Então, essa é a ideia das fontes fixas. Então, seguindo aqui, eu vou para as fontes móveis, né? Então, o que são as fontes móveis? Que é uma outra classificação também de emissões do escopo 1. Então, fontes móveis emissões em movimento que se dispersam, não sendo possível a avaliação da fonte. Ou seja, são automóveis que se movimentam, se fazem transporte, né? Estão mudando de um local, né? Porque ele está andando, ele consome gasolina enquanto anda, né? O carro, apesar de pode consumir parado também, mas ele consome andando. E aí essas emissões você não consegue avaliar a fonte, então ele não está num local específico, bem determinado. A emissão é meio que ocorre de forma dispersa. Então são carros, motos, caminhões, trens, aviões, são meios de transporte. E a ideia é a mesma das fontes fixas. Para você conseguir fazer o cálculo, a ideia é exatamente a mesma. É uma queima de combustível, só que ocorre em carros, em automóveis. E aí você identifica a primeira fonte, então carros, motos, caminhões, aviões, navios. Enfim, você identifica essa fonte de emissão que faz parte da sua organização. Lembra que a gente está no escopo 1, então o escopo 1 considera só os automóveis que fazem parte da sua organização. Você não é para considerar os automóveis de transporte upstream e downstream, isso entra no outro escopo, o escopo 3. Então aqui a gente está olhando a frota interna de vocês. Então a gente tem aí, e você identifica as fontes, né, de emissão e tal, os carros, e quantifica a quantidade de combustível, né? Eu vou dar opções para essa quantificação de combustíveis em seguida, mas a ideia é que você tenha uma ideia, você consiga quantificar um pouco o combustível, e o cálculo é basicamente o mesmo. Você tem que transformar ele em energia, e energia transforma em GE, GE você acha o CO2 equivalente. É isso, beleza? Então, o princípio mesmo das fontes fixas, eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui desses cálculos. O que é interessante falar, especificamente nessas fontes móveis, é que às vezes começa a entrar não na dificuldade, mas começa a entrar num ponto em que, a depender da informação que você tem acesso, você pode escolher métodos de cálculo diferentes. O que significa? Significa que muitos cálculos, eu vou falar um pouco do que é tiers mais para frente, mas às vezes a gente não consegue fazer um cálculo com a precisão exata. Tipo, a precisão mais exata é você chega lá e medir a emissão de CO2 para saber quanto de fato está emitindo, mas não é o caso, né? Às vezes não é possível. Então, o que a gente pode fazer é o melhor que a gente pode, o máximo que a gente pode, com a informação que a gente consegue ter. E aí, em função disso, existem cálculos que podem ser mais específicos para o caso nas fontes móveis e outros que são menos específicos, mas que pelo menos você consegue resolver, apesar de ser menos específico, porque você consegue ter mais facilidade, eventualmente, para acessar esse dado. Então aqui eu tenho três, tá? Três exemplos, né, de opções de cálculo. A primeira é quando você tem um consumo de combustível e você tem uma informação detalhada do veículo. Então essa informação detalhada do veículo, o ano, é um caminhão, é um carro, é uma moto, ele é a diesel, ele é só a gasolina, etc. Essa informação específica, ela mexe nos fatores, ou seja, a depender da especificação que você dá, você consegue ter um fator um pouco mais preciso para aquele teu cálculo. Então é um carro flex do ano 2021. Então isso te dá uma especificidade para identificar os fatores na sua base de dados, por exemplo. Então esse é um tipo de cálculo. O outro tipo de cálculo é quando você não tem muita informação sobre o tipo do veículo, mas você tem quanto consumiu de combustível. Então você consegue fazer um cálculo parecido com as fontes fixas, que é a queima daquele combustível, quanto que isso gera. E o terceiro tipo de cálculo é quando você não tem nem a quantidade de combustível. Você tem a distância percorrida.
Então, pela distância percorrida e eventualmente o tipo de veículo, é um caminhão, é um carro, é um avião, enfim, você tem especificidade, você consegue aproximar essa distância pelo consumo transformar essa distância em um consumo de combustível aproximado e seguir com o cálculo. Então, ferramentas que disponibilizam esses cálculos, a gente pode disponibilizar essas três opções, e basta você conseguir identificar qual das opções de preferência, preferencialmente a que te dá uma resposta mais precisa, mas se você não tiver esses dados precisos, você consegue chegar numa informação menos precisa, mas que de certa forma te dê um resultado com um certo grau de precisão. Beleza? Então essas são as opções que você tem para fazer cálculo de fontes móveis, por exemplo. Beleza? Então eu vou seguir aqui. Essa é uma informação relevante que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, é uma nota. Isso serve tanto para as fontes fixas e fontes móveis, que é uma informação com relação aos nossos combustíveis comerciais, né? Os combustíveis comerciais de gasolina e diesel, eles, por norma brasileira, ele é uma mistura, ele não é diesel puro, ele não é gasolina pura. Então a gasolina ele é misturado com etanol e o diesel ele é misturado com biodiesel. E por que que isso é relevante? Porque a gente acaba emitindo, no consumo de diesel, CO2 biogênico, porque ele veio ele tem uma fraçãozinha ali de biocombustível. Então, acho que o diesel está em torno de 12% a fração em média, né? De biodiesel no diesel, oscila um pouquinho mês a mês. Do gasolina, eu acho que é uns 20 e poucos por cento, 27% por aí. Então, quando você for fazer um cálculo, você tem que separar os combustíveis. Você gastou, por exemplo, 100 litros de diesel, na verdade foi 88% de diesel de fonte fóssil, diesel puro, e 12% de biodiesel. E aí os cálculos são feitos de acordo com o combustível. Por quê? Porque dependendo do combustível você tem um fator de emissão específica. E aí isso gera emissão biogênica. Beleza? Então se você estiver usando um software e ver emissão biogênica a partir do consumo de combustível comercial, provavelmente é por isso. É isso. Vamos lá, vamos virar a página de combustível. Vou entrar agora aqui nas fugitivas. E o que é fugitivas, né? Eu acho que essa é a informação principal que eu tenho que passar aqui. Fugitivas são aqueles gases refrigerantes, por exemplo, que vazam, que são liberados para a atmosfera a partir de uma atividade que vocês realizam. Então, por exemplo, sua empresa tem um ar-condicionado, e ele tem um chiller lá e usa o gás refrigerante, usa o gás refrigerante de alguma forma, ou a tua geladeira, enfim, esse gás vaza em flanges, vaza pela operação normal e anualmente você tem que ir lá e recarregar esse gás. Esse gás que você está recarregando, na verdade, é um gás que vazou ao longo do ano, né? Então, esse gás vazado você deve contabilizar. Como a gente já viu a importância dos gases fugitivos, às vezes uma pequena quantidade de gás refrigerante, por ele ter um GWP alto, ele pode ser até relevante, como uma porcentagem relevante da emissão da sua organização. Então, a ideia essa é a questão fugitiva. Então, por exemplo, você tem um hospital que usa óxido nitroso, por exemplo, como um gás lá para os pacientes. Você tem, enfim, são gases que você utiliza, né? Você tem que identificar quais são os gases refrigerantes, como eles vazaram. E aí, como é que você faz o cálculo? A primeira coisa, de fato, é você identificar os gases, as fontes de emissão, né? Então, ar-condicionado, refrigeradores, cilindros de CO2, por exemplo, que você usa lá, o extintor, cilindros de óxido nitroso, aí por aí vai. Então você, da mesma forma das fontes fixas e móveis, você tem que identificar a fonte. Depois que você identifica a fonte, você tem que quantificar esse gás liberado, né, quanto você emitiu desse gás, para depois você fazer o cálculo. Esse cálculo aqui é mais simples, porque é simplesmente converter o GE liberado, tipo 11 kg de R410, por exemplo, e você usa o GWP, já acha a quantidade de CO2 equivalente. Então o cálculo é bem mais simples do que a queima de combustível. É só você ter o GWP como parâmetro. E aí, a grande dificuldade, que eu diria assim, desse cálculo, está dentro dessa quantificação de gás liberado. Porque é essa quantificação que às vezes não é tão trivial. Como é que você vai saber quanto que você liberou de gás refrigerante? Então existem métodos, e esses métodos, eles são, assim como a gente tem o método lá das fontes móveis, que são 3 categorias de acordo com a especificidade de dados que você tem, que a gente tem métodos também que possibilitam ajudar você a identificar como é que você pode fazer o cálculo. Então a gente tem, por exemplo, o equilíbrio de materiais, equilíbrio de materiais simplificado e a triagem. O que significa? O que esses métodos representam? Nada mais é do que um balanço de massa. O que é um balanço de massa? Você conseguir saber quanto de gás você está
fazendo aquisição, utilizando, etc, em estoque, entrou em estoque, saiu em estoque, para você saber quanto de gás você liberou. Então, o equilíbrio de materiais ele é um balanço de massa bem completo, né? Ele considera se você tem um estoque desse gás, quanto que saiu do estoque, quanto que entrou no estoque, quanto que de equipamentos você descartou, quantos você recuperou o gás, ou seja, é uma coisa mais completa, é um balanço de massa que considera de forma completa o inventário de gases. Tem um simplificado que ajuda a você ser um balanço de massa mais simples, ele te dá já os pontos mais relevantes, então você se preocupa com isso, isso e aquilo, que você vai fazer um balanço de massa simplificado. E o triagem, que ele estima a quantidade de gás a partir do equipamento que você tem. Então, esse equipamento, ele provavelmente consome tanto de gás, ou vaza tanto de gás por ano pela máquina dele e tal. Então, e ele consegue identificar de forma aproximada quanto de gás tem naquele equipamento e ele te dá um valor aproximado de vazamento. Então, mais uma vez, a depender da informação, dá para ver que o equilíbrio de materiais precisa de mais informação do que o simplificado, do que a triagem. Então, a depender da informação que você tem, você consegue realizar cálculos diferentes. Eu botei aqui, não precisa se assustar, mas é um exemplo, né, de opção do equilíbrio de materiais simplificado, como é que é feito esse cálculo. Então a gente tem ali um balanço de massa, né? Dá para ver que o E, o N é o gás liberado para a atmosfera durante a carga de um novo equipamento, já lá embaixo, né, que é o A menos B. O E que é igual ao C, é a quantidade de gás utilizado durante o carregamento de um equipamento novo existente, acho que está escrito errado ali, e a quantidade o D é a quantidade de gás liberado no descarte do equipamento. Ou seja, você identifica diferentes ações, né, que você realizou, recarregou, é um equipamento novo, descartei, não descartei, para você identificar quanto de gás pode ter sido liberado e, eventualmente, quanto você conseguir fazer o cálculo do CO2 equivalente. Beleza? Então esse aí depois faz o cálculo, multiplica pelo GWP e tem ali o CO2 equivalente. Esse é o grande objetivo das fugitivas. Beleza? Então, seguindo aqui, eu vou entrar agora no escopo 2. O escopo 2 ele entra naquele espectro de emissão indireta, então ele está dentro das atividades principais, está relacionado ao seu consumo de energia, né? Então, seu consumo de energia você pôde consumir essa energia porque alguém gerou essa energia e essa geração gerou a emissão. E aí a gente tem algumas categorias ali que a gente vai avaliar. Eu começo a falar por eletricidade de localização. O que é eletricidade? Eletricidade em função da distribuição local. Existem sistemas de distribuição de energia nacionais, o sistema, o SIM, né, Integrado Nacional, ou o sistema isolado, que ele consegue estimar para você quanto que foi a emissão de CO2, o objetivo não é esse, né? Mas por você ter um sistema isolado, você consegue estimar quais foram as fontes de energia e, eventualmente, quanto que você emitiu para cada kilowatt ou megawatt de consumido de energia. Então, esses são sistemas, né, nacionais ou isolados. Normalmente, o SIM é o que abrange a maior parte do Brasil, Sudeste, Nordeste, ele não consegue chegar tanto assim na região Norte, mas existem vários sistemas isolados que tem o princípio é o mesmo. Mas como é que você faz o cálculo? Primeiro você tem que identificar a sua alimentação elétrica, né? Tipo, você compra energia da concessionária, eventualmente, sei lá, do Mercado Livre, você compra essa energia que veio do SIM, e aí você identifica essa fonte, você faz a contabilização de quanto de energia você consumiu, então quantos quilowatts, quantos megawatt-horas você consumiu. Se você quiser, pode fazer mês a mês ou anualmente, dá no mesmo, tá? Você vai usar fatores diferentes, vou explicar depois, mas a ideia é que você consiga contabilizar quanto de energia você consumiu, depois você calcula. Você pega a quantidade de energia, põe um fator de emissão e calcula o CO2 equivalente, que está relacionado àquele sistema de energia isolado, que depende das energias que foram geradas naquele sistema. Beleza? Então a ideia é essa. Aqui eu tenho o exemplo do SIM, né? Então esse aí é do ano 2021. Ele te dá um fator médio mensal, né, de tonelada de CO2 para cada megawatt-hora consumido. Então você consegue perceber que é um valor que oscila ao longo dos meses. Ele faz um cálculo, eu acredito que diário, se eu não me engano, para chegar nessa média mensal. Então você consegue ter lá quanto que você emitiu de tonelada de CO2 para cada megawatt. Então a informação você consegue baixar inclusive nesse site aí. Tem lá uma planilha e tal, que você baixa, você pode ver anos anteriores também.
é bem legal entender isso aí. Você pode usar uma média. Então, se você, em vez de você levantar o dado mês a mês, que vai ser uma informação mais precisa, né, que você pode usar o fator mês a mês, você pode usar o fator médio anual. Se você der a informação de consumo de megawatt-hora durante um ano inteiro. Então, você pega o dado de consumo de energia, multiplica por fator, saiu o CO2 equivalente. É bem próximo do GWP, né? Vamos dizer assim. Não é a mesma coisa, mas você usa um fator bem direto, diferente do consumo de combustível. Beleza? Então, essa é a questão de energia de localização. Eu vou para a parte agora de energia por escolha de compra. A ideia é a mesma, tá? Você, por exemplo, você está no Mercado Livre de energia e você não está na concessionária e você quer escolher a energia que você compra. Isso é bem interessante se você quiser, de fato, implementar ações que reduzam a emissão da sua organização relacionada ao consumo de energia. E basicamente o que você tem que ter é identificar a alimentação elétrica, que tem essa energia com escolha de compra, contabilizar o consumo de energia e usar o fator referente à sua fonte de energia. Aqui é um pouco diferente da energia por localização, porque você não vai usar um fator do SIM, por exemplo. Você vai usar o fator da sua escolha de compra, ou seja, você está querendo comprar uma energia que veio de geração solar. Então, a energia de geração solar emite zero. Então, você quer dizer que você emitiu zero no seu consumo de energia, porque você comprou essa energia de forma consciente, né? Não foi uma coisa rateada que você comprou, que é igual sim. Você escolheu de forma consciente. Então, você tem que ter o fator de emissão da sua geração de energia, né? E você tem que ter o consumo de energia também para você conseguir fazer esse cálculo. E aí, vale uma atenção quando você vai reportar esses resultados para o GHG, que você, independente de você ter uma escolha de compra, você comprar uma energia solar, por exemplo, você precisa fazer essa abordagem por localização. Então, você vai fazer o cálculo de emissão por localização e você vai fazer, eventualmente, a abordagem por escolha de compra, dizendo quanto você emitiu com essa escolha de compra. Por que isso é importante? Porque o SIM, esse fator que você usa no sistema integrado de energia, no SIM, por exemplo, é um fator que considera o consumo o consumo de toda a energia que foi gerada e todas as fontes de emissões daquelas geradoras de energia. Então, teoricamente, se todas as pessoas computassem a emissão em função do consumo de energia que veio do SIM, por exemplo, a gente conseguiria ter a emissão total da geração de energia do SIM. Então, essa informação é relevante de forma informativa, né? Mas você pode dizer que você comprou aquela energia, por mais que esteja no SIM, você escolheu comprar uma energia específica, tá? E aí, para você, de fato, conseguir dizer que essa energia, você tem que ter um certificado de compra. Então, você tem que pedir um certificado para a tua operadora e falar, olha, eu tenho aqui o certificado. Existem outras obrigatoriedades, você pode procurar em referências que pode dizer quais são as obrigatoriedades que tem. Eu não sei se essa é toda, mas sem dúvida você tem que ter um certificado que comprove que aquela energia que você comprou é, de fato, aquela que você está reportando, para justificar que os fatores, etc., que você está utilizando. Beleza? Então essa é uma atenção relevante que a gente pode dar aqui sobre essas duas categorias, né, de emissão do escopo 2. Eu queria falar um pouquinho, assim, bem brevemente, do que é matriz elétrica e matriz energética, né? Aqui a gente tem a matriz elétrica. A matriz elétrica é de fato a matriz da onde veio a energia elétrica que a gente consome. Então eu tirei isso aí do site do governo, né? Você pode ter a referência aí embaixo, inclusive desse post aí, dessas imagens, e dá para ver que a gente tem a nossa matriz elétrica, boa parte é hidrelétrica, então a gente tem relativamente uma emissão baixa comparada, por exemplo, à Europa, né? Que deles a maior parte do mundo, dá para ver ali, ó, que são fontes não renováveis, enquanto o Brasil, a matriz elétrica dela é muito renovável, basicamente por causa da grande parcela da hidráulica. Isso também influencia nas nossas emissões. Mas que isso é um pouco diferente da nossa matriz energética, porque a matriz energética ela considera toda a energia que envolve combustível. Então, aquela lá, fontes móveis, fontes fixas que tem queima de combustível, isso também é energia, né? Lembra que eu falei que o consumo de energia, a geração de CO2 vem da energia. Então, ou seja, o combustível ele também é uma fonte de energia e a nossa matriz energética ela não é tão renovável quanto a elétrica, mas ela ainda assim
é mais renovável do que o resto do mundo. Então é só uma nota de curiosidade para entender o que é matriz energética e elétrica, porque entender um pouco isso, entender isso ajuda a entender os cálculos também, por que os fatores variam, e onde encaixa, o que é energia, o que é eletricidade, enfim. Eu achei interessante passar esse conteúdo para vocês. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem a última etapa da energia do escopo 2, né? Que é a compra de energia térmica. Então, isso aqui nada mais é do que a emissão de geração de energia térmica consumida pela sua organização. Ou seja, a gente falou de compra de energia, a gente falou de geração de energia por queima de combustível, a gente falou de compra de energia elétrica por localização, compra de energia elétrica com certificado, né, por escolha de compra, e a gente tem, sua organização eventualmente pode comprar energia térmica. Por exemplo, você é uma fábrica e a sua fábrica consome vapor, e a fabricação desse vapor não é realizada pela sua organização, é realizada por uma empresa terceira. Sei lá, uma empresa terceira tem uma caldeira que gera vapor que alimenta a sua fábrica. Então essa geração de energia é externa, ela não é. Você compra esse calor, né? Ela é indireta, né? Sempre, todas as fontes aqui são indiretas, mas você tem que contabilizar também a emissão dessa energia que você compra, na forma de vapor, na forma de, sei lá, de refrigerantes, de resfriamento, de aquecimento. Então você tem aí uma quantidade de energia, né? Quanto que você comprou de energia desse seu cliente terceirizado, desse fornecedor, né? Terceirizado. E aí você faz aquele mesmo princípio de você pegar essa energia, qual foi a fonte dessa energia, foi um queima de combustível, foi um combustível biocombustível, foi um combustível fóssil. Você faz esse caminho meio que para trás, né? Qual é o combustível que gerou aquela energia, e aí você consegue calcular a emissão relacionada a isso. Lógico que você vai colocar outros fatores também, como a eficiência, né? Se você comprou, por exemplo, 100 kW, 100 kWh, 100 MWh, só que a eficiência é de 50% da sua geração de vapor, você tem que botar ainda que, poxa, para você comprar 100, a caldeira lá gastou 200. Né? Então, tem uma questão de eficiência que você deve colocar aí para você computar de fato quanto que a sua geração, quanto o seu consumo, a sua compra de energia gerou de emissão. Mas como eu disse, eu não vou entrar em detalhe, eu quero passar aqui só esses conceitos bem pontuais, né? Para você entender um pouco o macro. Espero que não esteja sendo tão denso assim, porque esse conteúdo realmente é um pouco mais específico e às vezes pode confundir um pouco. Mas se tiverem dúvidas, não esquece que você pode mandar dúvidas para mim que eu respondo quando puder, assim que puder. E aqui, por fim, agora eu entro no escopo 3, né? Então, o que é o escopo 3? O escopo, como a gente falou, né, são emissões indiretas geradas na cadeia de valor. Então, a gente tem lá as emissões do upstream, a gente tem emissões do downstream, beleza? E aí, começando com uma das categorias do escopo 3, é o transporte e distribuição. Ele pode ser tanto upstream como downstream, né? Você pode ter transporte tanto para receber insumo, como para destinar produtos finais, né, da sua organização, ou serviços, né? Então, para você fazer o cálculo dessa categoria, você tem que identificar o meio de transporte, né? Então, qual é o meio de transporte? Pô, é um transporte que veio, sei lá, é uma coisa upstream que você comprou da China. Então, pô, tem, sei lá, provavelmente tem um carregamento por navio, pode ser que tenha por avião também. Aí chegou aqui, ele trocou o modal, virou rodoviário para chegar na sua organização. Então, você tem que identificar esse meio de transporte, você tem que identificar a distância, né? Veio da China, veio da Europa, veio, sei lá, daqui é local, só teve modal rodoviário, e a massa carregada. Eu vou dizer o porquê dessa massa carregada é importante. E aí, com essa informação, você consegue ter uma ideia mais ou menos, tendo modal também, né? Você consegue ter ideia de quanto você consome de combustível e tal, etc. E fazer o mesmo cálculo, muito parecido com um cálculo de fontes móveis, né? A grande diferença aqui é que a gente tem essa questão da massa carregada. Por que isso é relevante? Porque o transporte que está trazendo o seu insumo, por exemplo, no exemplo que eu dei, ele não é... O transporte não carregou só o seu material, carregou o seu material e de um monte de gente, né? De um monte de outros produtos que foram para outras pessoas, outras empresas. Então, é importante você saber a massa daquele seu produto, porque você vai pegar meio que a fração que te representa, entendeu? Então você não vai pegar,
por exemplo, toda a emissão que foi gerada pelo navio que veio da China para o Brasil. Vai pegar aquele todo lá, mas vai botar só uma parcelinha que tem a ver com o produto que aquele navio carregou. E isso é extremamente relevante, porque aí você está de fato pegando só a parcela que é referente à sua cadeia de valor. Beleza? E aí por isso que a gente chega nessa unidade, que é TKU, tonelada por quilômetro útil. Então, essa unidade é uma unidade que te dá, por exemplo, o fator de emissão em função da tonelada e quilômetro. Então você tem lá, por exemplo, no modal de rodoviário, você tem que 1 tonelada por quilômetro, você emite, sei lá, estou chutando o valor, tá? A ordem de grandeza deve estar até errada. 100 kg de CO2 por tonelada e quilômetro. Então você tem essa unidade, que é justamente a unidade que você pode usar no seu fator de emissão, para você poder multiplicar. Você tem a massa, tem a distância, e você multiplica por esse fator, você tem o CO2. Beleza? E é interessante, essa unidade é interessante porque você consegue comparar os modais, né? Então essa é a unidade que você compara, por exemplo, qual é o modal que emite mais. Se você procurar uma referência, você consegue ter que, o IPCC, por exemplo, você consegue ter que, qual é o TKU do modal rodoviário, um caminhão tal, qual é o TKU do modal ferroviário, do viário, aéreo. Então você consegue ter uma ideia de qual é o modal que por quilômetro e tonelada carregada, qual que emite mais, qual que emite menos. Então é uma informação não tão precisa, mas ela é uma informação, se você for procurar em referências, né? Mas ela é uma informação que te dá uma ideia legal do impacto que pode ter a partir dos seus transportes nesses modais. Beleza? Então vamos seguir. Aqui a gente entra numa outra categoria, né, do escopo 3, que é o deslocamentos, eu chamo de deslocamentos, mas nada mais é do que os transportes que são realizados por colaboradores na sua organização. Então, o deslocamento do seu colaborador que sai de casa e vai para o local da sua organização, para o seu local de trabalho, esse deslocamento ele entra em escopo 3. Ele é uma atividade direta da sua organização, mas o seu colaborador precisou fazer para chegar no trabalho. Então, ele entra como escopo 3. Viagens aéreas também, viagens de negócios. Então, o pessoal que tem que fazer viagem e tal, essa viagem também deve ser computada, também gera uma emissão dentro do escopo 3. E a ideia é bem parecida com o transporte de distribuição. Você tem que identificar o meio de transporte, é um carro, é um ônibus, é uma moto, é um barco, é um avião. Você tem que ter a distância, e nesse caso aqui a quantidade de viagem, quantas pessoas passaram por aquela distância, né? Quantas pessoas, que é equivalente à massa, né? Então, quantas pessoas percorreram aquela distância, e você consegue ter uma estimativa aproximada de combustível e tal, para que é relacionado àquela pessoa, àquela viagem, você consegue calcular o CO2 equivalente. Então, a grande informação que você tem que levantar aí são os meios de transporte, as distâncias, a quantidade de viagens, quantas pessoas, e aí as ferramentas, as fontes de referência vão te dar os fatores relacionados a esses transportes desse modal que você está utilizando. Beleza? Bom, por fim aqui a gente tem o escopo 3. Do escopo 3 a gente tem a questão dos resíduos. Então, esse tratamento de resíduos é um tratamento de resíduo que é realizado por empresas terceiras. Então, o que acontece? Você é uma organização, você não é uma empresa que trata resíduo, você gera esse exemplo que eu estou dando, né? Você pega o seu resíduo e você dá um destino para ele. Então, o tratamento desse resíduo nessa empresa terceira que faz o tratamento é dentro do seu escopo 3, que é um pouco diferente se você for uma empresa que trata resíduo. Se você for uma empresa que trata resíduo, o tratamento de resíduo está dentro do seu escopo 1, né? Porque é a sua operação que emite a emissão. Mas na maioria dos casos, né, a emissão, por isso que eu botei essa categoria no escopo 3, a maioria dos casos a emissão de tratamento de resíduo vai para o escopo 3, e é por isso que eu estou colocando aqui. Mas, enfim, como que você consegue de fato calcular essa emissão do escopo 3? Então, inicialmente você tem que saber qual é o tipo de resíduo. Então, se esse resíduo é um resíduo orgânico, ele é papel, ele é madeira, ele é plástico, ele é metal, enfim. Você tem que ter uma categoria desse resíduo e você tem que saber para onde você está mandando. Você está mandando para incineração, você está mandando para aterro, você está mandando para reciclagem. Então, o tipo de tratamento e o tipo de resíduo influencia na metodologia de cálculo da emissão daqueles resíduos. Então, uma vez que você sabe isso, você tem que quantificar a quantidade de resíduos. Então, isso deu para ver, né, em todas as categorias que a gente levantou. Você tem que identificar alguma coisa e depois você tem que quantificar essa coisa.
Então, essa identificar uma coisa, a gente pode ser uma variável. Então, é a quantidade de resíduos orgânicos, a quantidade de resíduos de papel, a quantidade de resíduos de metal. Essa é a variável. O dado é quanto foi 10, 20, 30, 50, uma tonelada daquele resíduo. Então, essas duas coisas, uma você tem que identificar e outra você tem que quantificar, também tem que identificar, mas é quantificar, e esse valor pode variar mês a mês ou ano a ano, que com essas informações, a gente, a depender do tratamento, a gente identifica, você consegue identificar os fatores de emissão, e aí você fazer a conversão daquela quantidade de resíduo para a quantidade de CO2 equivalente. Então, esse é o cálculo, assim que você monta, né, a sua ideia, identifica as informações relevantes e consegue realizar o cálculo de CO2, beleza, dos resíduos. Aqui eu tenho uma atenção, né, que é legal falar, que é um pouco de como que se calcula, de fato, um resíduo, né? Então, algumas informações daquele resíduo são relevantes. A partir dessas informações que a gente tira, eventualmente, as características de quanto vai emitir, qual é a massa direta que vai ser transformada em CO2. Então, uma das informações que a gente busca em referências é, se você tem um resíduo, por exemplo, um papel, quanto que ele tem de matéria seca, quanto ele tem de fração de carbono, quanto ele tem de carbono fóssil, porque, por exemplo, se ele for queimado, é essa fração de carbono que vira CO2. Então, a gente consegue fazer essa relação de massa de carbono com massa de CO2. Então, a ideia é mais ou menos essa. E, ela vai para a incineração, então ela já tem CO2 direto. Ele vai para um aterro, então se o seu resíduo for para um aterro, ele gera, por exemplo, sabe, decomposição. A decomposição pode gerar metano. Então, gera um gás diferente. Então, tem que aplicar o GWP. Se esse aterro ele tem uma recuperação de metano, ele queima o metano, tem um flare lá que queima, ou ele usa esse metano para geração de energia, então a gente já não é mais CO2, não é mais CH4, metano, é CO2. Então, reciclagem é só um processo manual porque o produto volta para uma outra cadeia de valor. Então, você tem que entender, para fazer o cálculo, para obter os fatores de emissão dessa categoria, a gente tem que entender um pouco todos esses detalhes para conseguir chegar no fator de emissão equivalente, que melhor represente o seu resíduo e o modo que ele é tratado. E aí, assim a gente consegue achar o CO2 equivalente dos resíduos. Beleza? Enfim, então essas foram as três, todas as categorias. Foi um pouco meio que passo a passo de várias categorias diferentes. Então, eu acredito que tenha sido uma informação um pouco mais densa, né? São vários tópicos, cada um com informações relevantes, e eu espero que tenha ficado claro todas as informações que eu passei. Aqui eu coloquei algumas informações relevantes sobre o que eu passei aqui na aula. A primeira é que existem, eu falei no início, mas existem outras categorias de emissão, muitas outras, né? E que a ideia de você fazer um inventário ou uma pegada de carbono deve considerar todas essas fontes de emissão, né? Então aqui eu falei só de algumas, tá? A gente tem uma perspectiva diferente da contabilização, então a gente pode ter, por exemplo, uma pegada de carbono, uma perspectiva, o inventário de uma organização, uma perspectiva, cidades e estados é uma outra perspectiva, por quê? Porque às vezes ele não tem os dados específicos. Eu falei também ao longo das categorias que, dependendo da informação que você tem, você pode usar metodologias diferentes. Então, para cidades e estados onde ela não tem informação específica, ela tem que, às vezes, usar uma metodologia mais generalista. Então, isso é extremamente relevante. Muito material que você vai identificar usa essa informação mais generalista. Então, às vezes, é difícil trazer para uma realidade mais prática de uma organização, por exemplo. Mas é por isso que eu achei interessante falar aqui. É muito importante falar que existem muitas extrapolações e aproximações, tá? Porque às vezes você não tem o dado, você não tem informação, não tem o fator de emissão. Então isso é comum, desde que esteja claro, né? Se você for fazer um cálculo que tem extrapolação, que tem aproximação, porque você não conseguiu ter acesso ao dado que você precisava, isso pode ser justificado para você chegar no melhor valor possível, mais próximo possível com a informação que você tem. Então isso é possível ser feito. Eu não falei sobre os tiers 1, 2 e 3, mas é basicamente as considerações que você faz para precisão dos parâmetros que você usa, dos fatores de emissão, por exemplo. Então, o Tier 1 são fatores mais generalistas, o Tier 2 é um pouco mais específico, o 3 é realmente específico. Então, esse é para mostrar, mais ou menos, um grau de aproximação
que você usa dos parâmetros para você ter uma ideia de quão aproximado pode estar o teu resultado. Então, é uma informação que você pode ver, de repente, escutar aí. Eu quis dar uma passada aqui nesse texto, né? E por fim, a gente tem o comentário que eu quero falar é essa atenção para dupla contagem. Então, é muito comum, às vezes, você querer contar todas as fontes, mas pode ser que você possa contar uma fonte duas vezes. Então, por exemplo, você tem lá um processo industrial. Às vezes é bem comum a confusão de uma queima de combustível ser considerado como um processo industrial, o que não é o caso. Então, é muito importante você identificar essas separações para você identificar bem claramente, conseguir identificar de fato a fonte, categorizar a fonte de forma correta, para você poder alocar, né, as emissões no lugar certo e não ter essa dupla contagem. Então, eu botei alguns exemplos, processos industriais, fontes fixas, eu botei também energia por valorização, energia por escolha de compra. Essa você tem que reportar os dois, tendo certificado, eu te expliquei o porquê também. Alocações em função de participações, tá com minha carinha aqui na frente, mas a emissão de acordo com a participação de organizações, ou seja, se sua organização é uma holding e ela não tem como é que se diz? Ela não é detentora de 100% das ações da operação de uma filial sua. Então você pode eventualmente dizer que o GHG Protocol estabelece esses critérios, né, como é que você pode reportar, mas você pode reportar aqui, tantos por cento em função das atividades de operação que eu realizo, tantos por cento em função da porcentagem que eu tenho dessa organização é referente à minha. Então existem toda uma preocupação, principalmente quando você vai fazer esse cálculo numa esfera um pouco maior, de você não ter essa alocação certa e não ter uma dupla contagem. Então é uma atenção que tem que ser dada também quando você vai fazer o cálculo. Beleza? Enfim, aqui uma conclusão final. Acho que a conclusão que eu passo que eu acho que deve ter ficado clara ao longo da apresentação, é que esses cálculos eles dependem de muitos parâmetros, são muitos cálculos que você tem que realizar, principalmente para queima de combustível, para várias fontes diferentes tipos de combustíveis. É muito conteúdo, então esse conteúdo que eu passei, uma parte, eu passei rápido. Espero que não tenha sido demasiadamente chato, porque é uma coisa que requer uma atenção para entender. E por isso que, às vezes, existem ferramentas que disponibilizam esses cálculos. Então, por exemplo, a família do GHG Protocol, a plataforma da Rasio, que realiza esses cálculos também, né, de forma mais automática. Então, a ideia é que você consiga enxergar que esse cálculo, às vezes, não é tão trivial, e que essas referências são atualizadas também de forma constante, e que é importante vocês saberem, terem noção dessas características. Beleza? Então, por fim, a gente tem aqui as perguntas, né, que eu deixo aí para vocês conseguirem ver se o conteúdo foi passado de forma correta. Então, tem aqui 5 perguntinhas para vocês entenderem aí ver se conseguiu absorver o conteúdo. Eu vou tirar aqui e botar essa tela aqui aberta para vocês conseguirem ver todas as perguntas aqui. E na próxima aula eu respondo as perguntas e inicio a terceira e última aula, onde eu vou mostrar assim, a nossa ferramenta, né? Eu vou utilizar a nossa ferramenta como exemplo, mas para mostrar qual é a vantagem que tem em usar um software que já tem todos esses cálculos implementados, essas organizações implementadas, os dashboards, porque facilita muito na hora de você realizar o cálculo de inventário, seja um cálculo específico ou seja um inventário de uma organização. Beleza? Que é o que a gente vai falar na próxima aula. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você assistiu essa aula até o final, porque essa aula foi realmente densa. E espero que vocês assistam a próxima também, que também vai ser muito legal. Valeu, até a próxima.